Netflix estava prestes a lançar um documentário criminal chamado Andy, Crime e Mentira. E aí, de repente, o documentário sumiu. Os trailers que já tinham sido divulgados sumiram, o conteúdo foi retirado do catálogo e tudo que eles já tinham divulgado sobre essa produção agora tá como privado. Mas por que isso aconteceu? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E pro vídeo de hoje, eu confesso que sempre que a Netflix ou alguma outra plataforma vai lançar algum documentário de um caso, eu sempre pesquiso pra ver se faz sentido eu assistir e trazer o caso pra vocês. E aí eu anotei a data de lançamento desse documentário e aí quando chegou no dia, cadê o documentário? Sumiu! Não consegui achar no catálogo. E aí fui fazer algumas pesquisas e eu descobri que, de fato, o lançamento tinha sido suspenso por uma polêmica que aconteceu aí. E aí eu fiquei ainda mais curiosa pra pesquisar e trazer o caso aqui pra vocês. Então hoje a gente vai entender tudo o que aconteceu. Sem mais enrolação, bora pra história. Esse caso foi um caso que aconteceu no ano de 2008 na Espanha. No dia 20 de fevereiro, uma funcionária que limpava alguns apartamentos turísticos da rua Campodrón 36 em Barcelona teve um susto muito grande. Assim que ela abriu a porta do apartamento que ela deveria limpar naquele dia, ela encontrou o corpo de uma mulher. O estado em que o corpo estava era muito estranho. Ela estava completamente nua e com um saco plástico lacrado na cabeça dela, preso com uma fita isolante. É claro que vendo uma cena dessa, ela ficou completamente em choque. Então, antes de avisar a polícia, ela alertou os chefes e logo em seguida pediu para os policiais irem até a cena. Quando os policiais chegaram, eles notaram que a cena do crime estava mais estranha do que parecia. Lá, eles também encontraram uma peruca, um par de botas altas pretas e uma garrafa de bebida pela metade. A questão é que, fora isso, não tinha mais nada. As roupas da vítima não estavam lá, não tinham itens de higiene, não tinham sapatos, nada. Além daquelas botas, é claro. Esse apartamento tinha sido alugado só 3 dias antes, então vocês sabem que Barcelona é uma cidade super turística, tem muita gente chegando lá o tempo todo e muitos proprietários que alugam os apartamentos para os turistas ficarem. Os policiais conversaram com os proprietários desse apartamento e eles disseram que tinham alugado o local para uma mulher chamada Ana Paz. A princípio, tudo deixava crer que ali aconteceu algum tipo de jogo sexual que deu errado. Então, talvez a Ana estava tendo relações sexuais com um ou mais parceiros e aí alguma coisa aconteceu que, sei lá, de repente um deles matou ela, ou de repente foi um acidente e eles tentaram acobertar aquela cena. Um fato curioso também é que com os exames do corpo foram encontrados 2 sêmens diferentes. Com a informação dos proprietários que eles estavam alugando a casa para essa tal de Ana Paz, os policiais tiraram algumas fotos e entraram em contato com a família dela para checar se eles conseguiam identificá-la. E infelizmente a resposta foi positiva. Ai, meu Deus, gente. Pausa dramática. Olha quem tá me acompanhando aqui do lado, tá? Só pra vocês saberem que eu tenho essa companheira o tempo todo. Eu queria que ela sentasse aqui em cima pra ela ficar aparecendo, mas o meu poder de convencimento não tá maior do que o sol que ela tá tomando ali no sofá. Enfim. A Ana era uma estilista, designer de moda que tinha 35 anos na época. Ela nasceu na cidade de Córdoba e depois ela se mudou para Barcelona procurando novas oportunidades de trabalho. O que indicava que o aluguel daquele apartamento provavelmente era para ela morar mesmo, não era para ela passar só alguns dias como uma turista. A Ana era muito conhecida por ter talento e dedicação no trabalho dela. Alguns familiares que já deram entrevistas descreviam ela como uma mulher doce, sonhadora, confiável e muito generosa. Quando os policiais falaram com a família, eles também perguntaram quando tinha sido a última vez que eles falaram com ela. E eles comentaram que a Ana tinha falado para eles que ia jantar com uma grande amiga chamada Maria Ângeles. Essa amiga teria acabado de comprar um apartamento, então as duas iam sair para jantar para comemorar. Depois de fazerem alguns testes de DNA, a polícia não foi capaz de identificar a princípio de quem eram aqueles sêmens. Então eles precisavam seguir uma nova linha de investigação. Eles foram acompanhando
acompanhar o passo a passo da Ana naquele dia em que ela teria sido morta. Então, vamos atrás de quem? Da amiga que a Ana tinha ido jantar. O nome dela era Maria Ângeles Molina, mais conhecida como Ange. A Ange nasceu em uma pequena cidade chamada Maluena, que fica dentro de um pequeno povoado em Zaragoza. O pai dela era taxista e a mãe dona de casa. A trajetória de vida da Ange foi um pouco mais complicada. Ela sempre viveu essa vida bem modesta com os pais. Quando ela tinha 16 anos, ela decidiu se mudar para Barcelona para procurar algum trabalho e melhores oportunidades para a vida dela. Lá em Barcelona, ela trabalhou por um tempo em uma companhia de táxi, assim como o pai dela, mas com 17 para 18 ela se mudou para uma nova cidade chamada Gran Canária. Em Gran Canária, além dela trabalhar como taxista, ela também pegou alguns trabalhos como camareira, e foi lá que ela conheceu um cara. Esse cara se chamava Juan Antônio Álvares, e depois de pouco tempo eles começaram a ter um relacionamento. Ao contrário da Ange, o Juan tinha uma condição financeira muito boa. Os dois namoraram por cerca de 2 anos, momento em que a Ange engravidou, e os dois tiveram uma filha chamada Carolina. E aí agora a Ange, que mudou de vida, gostava muito de esbanjar que ela tinha dinheiro. Então ela comprava várias roupas de marcas de luxo, joias, bolsas. Além disso, ela tinha um hábito um pouco estranho. Ela gostava muito de viajar por algumas semanas para Barcelona enquanto ela estava casada e já com a filha, e quando ela ia para lá, ela passava essa semana sem falar com os dois. Então ela dava um perdido. O Juan começou a suspeitar. Tá, numa primeira vez, numa segunda vez até que vai. Mas depois, o que ela estava fazendo lá sem querer dar notícias para ninguém? Então, como ele tinha muita grana, ele começou a contratar detetives particulares para irem atrás dela. Até então, não parecia que o Juan tinha encontrado nada fora do normal. Mas imagina, todas essas ausências da esposa que estavam ficando cada vez mais frequentes, sem responsabilidade tanto com o marido quanto com a filha, e também toda essa gastação de dinheiro, chegaram num ponto que ele falou: quero pedir o divórcio. Não aguento mais. Ele foi trabalhando para conseguir toda a papelada para os dois assinarem o divórcio, mas poucos dias antes do dia da assinatura, o Juan faleceu. Isso aconteceu no dia 22 de novembro de 96. O Juan foi encontrado morto dentro da própria casa com só 41 anos de idade. Na época, a morte foi dada como uma possível tentativa de tirar a própria vida. Quem encontrou o corpo foi a própria Ange no dia seguinte, voltando de viagem com a filha, e as condições também eram um pouco estranhas. Parecia que o Juan tinha acabado de sair do banho, então ele foi encontrado nu com uma toalha. Com o falecimento, a Ange recebeu todos os bens do marido e ela decidiu se mudar de vez para Barcelona junto com a filha. O bairro onde elas foram morar se chamava Vivienda em Bonanova, e a Ange também matriculou a filha numa das escolas mais caras, é claro. Elas continuaram vivendo com esse custo de vida altíssimo, e a Ange decidiu voltar a trabalhar. Ela conseguiu um emprego em uma empresa têxtil, mas em um cargo como chefe de recursos humanos, o que era bem curioso, afinal a Ange não tinha um currículo, não tinha experiência nessa área, nem em outras áreas parecidas, e aí ela conseguiu esse cargo. Foi lá nessa empresa que a Ange conheceu a Ana Paz, afinal ela trabalhava como designer de moda. As duas criaram uma amizade muito forte como colegas de trabalho. A Ana achava a Ange uma pessoa extremamente gentil, e a Ange adorava dar vários elogios para as pessoas que ela tinha ali uma relação, principalmente no trabalho. Então as duas se encontravam todos os dias, elas tinham o hábito de ir uma para casa da outra, elas também saíam muito para jantar juntas, mas conforme os meses foram se passando, a Ange teve algum tipo de problema com a chefe dela e acabou sendo demitida. Só que pensa, a Ange sendo demitida, não tendo mais o salário que ela tinha e gastando todo o dinheiro que ela tinha herdado do marido, chega uma hora que não dá conta, né? Chega uma hora que você precisa de uma renda, até para manter o padrão de vida que ela estava acostumada e que ela não queria diminuir. Então agora, sem alternativa e sem conseguir novos empregos, afinal, ela não tinha um currículo, ela não tinha uma formação e muito menos experiência para assumir um novo cargo, ela começou a pedir empréstimos para os amigos para dar conta de pagar todas as contas dela. Durante os anos de 2006 e 2007, a Ange fez uma dívida absurda com vários bancos diferentes. Então vocês conseguem observar que tudo isso foi acontecendo ao longo de vários anos. O marido dela faleceu em 96 e aí deu para ela viver bem por um determinado período, mas
ela não estava conseguindo sustentar aquilo. Então era esse momento em que a Angie estava. Investigando um pouco mais, os policiais descobriram que no dia em que a Ana teria falecido, houveram alguns saques da conta bancária dela. Esses saques eram um pouco estranhos, porque os horários não batiam com o horário que ela teria feito esse saque sozinha. Só que quando eles foram entrar em contato com os bancos para verificar se era a Ana que tinha feito os saques mesmo, eles ficaram surpresos, porque sim, parecia ser ela. Quando os policiais interrogaram a Angie sobre a morte da amiga, ela contou que ela não estava na cidade no dia em que isso aconteceu. Ela disse que ela tinha ido até Zaragoza, que era o local onde os pais dela moravam. Só que aí os policiais falaram: estranho, os familiares da Ana disseram que vocês duas tinham combinado de jantar, mas você falou que você não estava na cidade para ir jantar com ela? Eles já começaram a desconfiar que tinha alguma coisa estranha. A Angie parecia estar mentindo. E aí eles foram olhar de novo as câmeras de segurança do banco. Quando eles olharam mais atentamente, eles perceberam que apesar de parecer a Ana fazendo saques ali de costas, tem um breve momento em que a tal Ana olha para a câmera de segurança. Só que o rosto não parecia ser da Ana, e sim da Angie. E aí os policiais se lembraram que na cena do crime tinha uma peruca que parecia ser o cabelo da Ana. E aí eles pensaram, será que a Angie foi fazer os saques usando uma peruca com o cabelo da Ana para se passar por ela? Um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar é que a Angie falou que ela tinha ido até Zaragoza para buscar as cinzas do pai dela que tinha falecido um ano antes. E ela tinha feito essa viagem mesmo. Ela pegou o Porsche que ela tinha e ela pagou todos os pedágios do caminho com um cartão de crédito. Só que o pedágio da volta não tinha nenhum registro, então ela provavelmente teria pagado com dinheiro vivo. Então o quebra-cabeça estava começando a ser montado. Aparentemente a Angie tinha se vestido de Ana para sacar o dinheiro dela. Então ela estava com dinheiro para poder pagar o pedágio para ir para Zaragoza? Talvez sim, os policiais decidiram investigar para ver se os horários batiam. Será que ela teria tempo de cometer o crime e ir até Zaragoza para pegar as cinzas do pai? Levando em consideração que ela estava com um Porsche, que é um carro que atinge altas velocidades, então a conclusão foi que sim, ela conseguiria chegar a tempo. As estradas entre Zaragoza e Barcelona também são muito bem estruturadas, então facilmente a Angie conseguiria colocar o carro andando a 150 km por hora. Como eles tinham uma grande desconfiança dela, alguns itens pessoais, como o celular e o computador, foram apreendidos para a polícia investigar. Se vocês bem se lembram, na cena do crime também tinham 2 sêmens diferentes na Ana. E aí isso era estranho. Se fosse a Angie que tinha cometido o crime, como que teria sêmen ali na hora também? Ela tinha cúmplices? A polícia começou a trabalhar com a hipótese de que o jantar teria sido marcado pela Angie, sim. Só que aí que a história fica um pouco estranha. De acordo com a polícia, em um primeiro momento, eles acreditavam que a Ana teria chegado no apartamento que ela alugou naquele dia e ela teria encontrado algumas bebidas que tinham sido preparadas pela Angie e uma delas continha algum remédio para Ana dormir. E aí depois que a Ana bebesse e tivesse desacordada, a Angie teria entrado no apartamento e colocado o saco plástico em volta da cabeça dela para ela ser asfixiada. E aí, enquanto ela estava ali agonizando, a Angie teria plantado algumas provas para parecer que o caso era uma coisa completamente diferente. Com relação ao sêmen, os policiais começaram a investigar várias boates de strip que tinham em Barcelona. Isso porque quando eles estavam olhando o computador apreendido da Angie, eles encontraram várias buscas por garotos de programa. Eles encontraram 2 garotos de programa que a Angie entrou em contato e os 2 foram levados para dar depoimento na delegacia. Os 2 disseram que encontraram uma tal mulher usando uma peruca preta no apartamento dela e que ela teria feito um pedido estranho. Eles disseram que a Angie não queria nenhum trabalho sexual dos 2, mas sim somente os fluidos. Ela teria usado a desculpa que ela tinha feito uma aposta com uma amiga e aí ela precisava mostrar que ela tinha conseguido. E os 2 falaram, beleza, a gente não vai ter trabalho nenhum, dinheiro fácil. É isso. Agora a gente tinha muitas evidências contra ela, então a Angie foi apreendida dentro da própria casa. Na apreensão da polícia, eles conseguiram encontrar DNA da Angie em diversas documentações que tinham pedido seguro de vida da Ana. Fora as buscas por garotos de programa, no computador dela também tinham buscas de como você fazer para alguém adormecer. E vocês acham que o caso terminou? Tem mais coisa ainda. Eles também encontraram algumas documentações com o DNA de uma tal Susana Bascunana. Que nome engraçado, né?
E também tinha uma peruca loira lá, muito parecida com o cabelo da Susana. Basicamente, no momento em que a Angie estava muito apertada na questão financeira, ela começou a aplicar golpes nos amigos. E uma das pessoas que ela aplicou um golpe antes da Ana foi a Susana. A Susana tinha esquecido toda a documentação pessoal dela em uma loja de fotocópias. No caso da Susana, ela não tinha nenhuma ligação com a Angie, mas quando ela viu aquela documentação lá, ela viu uma grande oportunidade. Ela queria tentar camuflar a ligação direta dela com a Ana, então ela usou os documentos da Susana para isso, para tentar mexer no seguro de vida que a Ana tinha. A Susana foi colocada como uma das beneficiárias. Então, quando alguém fosse investigar e fosse procurar quem ia receber o seguro de vida da Ana, eles iam encontrar essa tal Susana que ninguém conhecia. Não iam ligar que a Angie, que era uma das melhores amigas dela, tinha feito algo. O buraco foi ficando cada vez mais embaixo. Os policiais descobriram que antes mesmo da Ana ser morta, a Angie conseguiu obter empréstimos bancários no valor de 102 mil euros, apresentando-se como ela, usando aquela peruca. Ela também tinha conseguido roubar alguns documentos e falsificar a assinatura dela. Até então, parecia que a Ana tinha um seguro de vida, como eu mencionei, e que a Angie tinha feito ali um esquema para receber esse dinheiro quando ela falecesse. Mas depois os policiais descobriram que quem fez o seguro de vida tinha sido a própria Angie, muito antes da Ana falecer. E esse valor do seguro de vida era de 840 mil euros. Agora presa, a Angie foi condenada só 4 anos depois a 22 anos de prisão. No julgamento, o juiz a considerou como uma pessoa fria, perigosa, com traços de psicopatia e manipuladora. Em diversos momentos do julgamento, a Angie só ficava olhando para a câmera, como se estivesse encarando todo mundo que estava olhando para ela. Ela nunca assumiu a culpa do caso e nunca pediu perdão à família da vítima. E agora vamos voltar um pouquinho, porque eu tenho certeza que vocês pensaram nisso. No ex-marido da Angie, que também faleceu de forma misteriosa antes de assinar os papéis do divórcio. Depois de toda essa polêmica e da prisão da Angie, os familiares do Juan começaram a se juntar e tentar montar um caso. Será que ela não tinha alguma coisa a ver com a morte? Na época, tinha sido dito que o Juan tomou uma substância de íon fosfato. Parece que é uma substância bem tóxica que está presente em fertilizantes e também alguns materiais de limpeza. A herança dela teria sido de cerca de 240 mil euros. Ela não conseguiu receber o seguro de vida porque a apólice do seguro dele tira os casos da pessoa tirar a própria vida. Então ela só poderia receber se ele tivesse falecido por um acidente. Eu não sei se cobre morte natural, mas eu acredito que sim. A história nunca foi muito questionada na época, se ele teria tirado a própria vida ou não, ninguém entrou com um processo criminal, a família meio que aceitou, apesar da irmã do Juan sempre ficar com uma pulga atrás da orelha. Ela sempre considerou o irmão uma pessoa muito feliz, muito ativa, ele não faria isso com ele mesmo. Mas, de novo, a gente nunca sabe o que está se passando por dentro da pessoa, né? Então, eles deixaram isso de lado. Agora, entrando em contato com alguns advogados criminais, eles conseguiram reabrir o caso. E a hipótese era de que a Angie teria colocado esses elementos dentro de comprimidos que ficavam em um pote de vitaminas que o Juan tomava sempre. Além disso, duas coisas muito suspeitas aconteceram na época. A primeira, como vocês já sabem, eram as idas frequentes da Angie para Barcelona sem dar notícias para o marido, que foi um dos motivos dele tentar pedir o divórcio. Alguns acreditavam que talvez ela tivesse tendo alguma relação com outro homem por lá e estava ganhando dinheiro com isso. No mesmo período em que aconteceu a morte do Juan, e até mesmo antes, a Angie já estava vendo alguns trâmites para se mudar para Barcelona e também já estava vendo de matricular a filha naquele colégio caríssimo. Apesar do caso ser extremamente suspeito e a Angie estar sendo investigada por aquilo no ano de 2017, em 2018 ela foi absolvida por falta de provas. Ela continua presa até hoje lá na Espanha e ela recebe visitas frequentes da filha, que acredita na inocência dela. A Carolina nunca virou uma figura pública e é bem difícil até achar imagens dela na internet. A Angie até então estava mantendo um perfil bem discreto na prisão, apesar de alguns conflitos de ego com outras presidiárias. Só que em março desse ano, agora de 2025, ela foi detida de novo durante um período de saída temporária, porque ela estava sob suspeita de tentar planejar
planejar um novo homicídio com auxílio de assassinos de aluguel. Desde os primeiros dias da saída temporária, ela já estaria planejando aquilo, mas aí chegou no conhecimento da polícia de Catalunha. A gente não sabe quem era essa pessoa que ela estava tentando matar, porque o nome está sendo mantido em sigilo pela própria privacidade da vítima. Só que os policiais ficaram tão preocupados com o plano que eles foram atrás dessa vítima para manter ela em segurança, e eles também recomendaram que ela mudasse de endereço. A polícia foi fazendo esse trabalho no sigilo para que a Angie não descobrisse e para que ela pudesse continuar colocando o plano em prática até que eles pegassem ela em flagrante. Então, no dia 25 de março, ela foi presa de novo. Agora, para mim, ficou um pouco confuso. Preciso alertar vocês que todas as fontes desse caso não são tão grandes e tão em espanhol. Se a gente tivesse o documentário da Netflix, com certeza a gente teria mais informações. Mas não ficou muito claro pra gente agora se ela tinha saído numa saída temporária, tipo aquelas saidinhas que a pessoa sai e depois volta pra prisão, ou se ela já estaria de fato em liberdade condicional e aí ela foi presa de novo quando eles descobriram todo esse esquema. Os policiais ainda têm muito que investigar em relação a esse caso, então a investigação segue. No documentário que ia sair, a gente ia ter mais informações sobre o assassinato da Ana e também sobre a morte do Juan. Só que, como eu mencionei no começo do vídeo, o lançamento dessa série foi adiado por ordem judicial. A Angie estava alegando que o documentário tinha várias imagens pessoais dela que ela não autorizou, principalmente imagens pessoais de antes do crime acontecer. E isso é uma questão muito importante. Eu até quero pesquisar mais sobre isso, porque eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, quando você faz um documentário sobre um caso criminal daqui, apesar da pessoa não receber os lucros, né, desse documentário, eu acredito que elas recebem um dinheiro pelo uso de imagens pessoais dela. Então você está cedendo o seu direito de imagem para esse documentário ser feito e isso tem um custo. Eu não sei se na Espanha é assim também, preciso confirmar se no Brasil é assim. Se alguém souber, comenta aí, deixa nos comentários pra gente. Então, por conta disso, a Angie teria esse poder de suspender, cancelar o lançamento da série pela Netflix. E foi isso que eles fizeram, eles cancelaram. Não sei se eles vão fazer um trabalho de tirar essas fotos e lançar o documentário depois, ou se eles desistiram dessa ideia de fato. O documentário também trazia 18 depoimentos de familiares das vítimas e agentes da polícia de Barcelona. A Angie, a filha dela, o advogado dela e uma parte da polícia espanhola não falaram com a produção. Minha opinião, se ela não tivesse culpa no cartório, por que ela ia impedir que o documentário fosse lançado? A não ser que fosse um documentário que ela acredita que tivesse muito enviesado. Isso é algo importante que a gente tem que falar sobre documentários também, porque quando uma pessoa produz documentário, ela meio que vai falar mais puxado para a versão que ela acredita. Eu acho que tem muitos documentários que são imparciais e que mostram os dois lados, mas tem muitos documentários que acabam puxando para um lado, puxando para o outro. Então é sempre importante que a gente confira várias produções do mesmo caso para a gente tentar tirar as próprias conclusões, mesmo que nem mesmo a gente consiga fazer isso, né? Às vezes a verdade ainda está escondida e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas esse foi o caso da Angie e da Ana. Eu fico muito triste que isso tenha acontecido com ela. Ela estava procurando novas oportunidades em uma cidade nova, tinha a vida toda pela frente, tinha muito talento e por conta da ganância de uma amiga, que ela acreditava ser amiga dela, ela acabou falecendo de uma forma horrível. Então, enfim, essas histórias são sempre muito tristes. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.